Jesus, quando era menino, meditava na palavra. É tirado do Salmo messiânico, o Salmo 119, que diz assim, no verso 99, tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Jesus, como garoto, tinha mais entendimento do que os seus mestres. De fato, é para você e eu também. Você pode ter mais entendimento do que os seus mestres, não mais conhecimento. De fato, muitas vezes, eles têm mais conhecimento, mas Deus te dá entendimento, mais entendimento do que os seus mestres. Uma coisa é ter conhecimento, a outra coisa é ter entendimento. A palavra entendimento aqui é a palavra sacal. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Bem-sucedido é uma palavra no hebraico. Sacal. Ou seja, é só somar 2 mais 2, amém? Tendo resultado de sucesso e de prosperidade. Bem-sucedido. Amém? É a palavra sacal. E olha, ele não disse eu tenho mais conhecimento do que os meus mestres, ele disse eu tenho mais entendimento do que todos os meus mestres. Por quê? Porque os teus testemunhos são a minha meditação. Lembra quando o Senhor estava no templo com 12 anos de idade? Seus pais o procuravam e ele estava no templo e a Bíblia diz que naquela ocasião ele estava no meio. Ele está sempre no meio, glória a Deus. No meio dos mestres. Os mestres eram os rabinos de Israel, aqueles que eram importantes quando se tratava da religião daquela época. E ele estava sentado no meio deles, e a Bíblia diz que ele estava os ouvindo. Amém? Ele fazia algumas perguntas e também respondia. Perceba? Um garoto de 12 anos não deveria pregar para eles. Não era a coisa certa a fazer. Amém? Ele dá o seu fruto na estação própria. E ele era um garoto inteligente, com uma beleza moral, mesmo tendo somente 12 anos, certo? Ele sabia mais, ele tinha mais entendimento do que os seus mestres, mas ele não forçou a barra para pregar. Amém? Não tinha chegado a hora ainda dele fazer essas coisas, mas ele honrou os homens, assumiu seu lugar, e aí está a beleza moral do Senhor, porque ele fez perguntas para eles. Então eu creio que eles devolviam a pergunta para ele. E por isso diz que ele os respondia, e eles ficaram maravilhados com o entendimento dele. Amém? Se maravilhavam com seu entendimento. Esse salmo, que é profético e messiânico, diz: eu tenho mais entendimento, é a palavra sacal. Quando em Josué 1,8 também está associado à meditação. Em Josué 1,8 diz: serás bem-sucedido. E se você olhar o grego, no grego da Septuaginta, deste verso, serás bem-sucedido serás. Escute isso. A palavra grega para sacal é suniami. Suniami. Sun quer dizer junto. Niami é colocar. Suniami. Suniami quer dizer colocar duas coisas juntas. Olha, tem pessoas que recebem a palavra, mas não conseguem conectar tudo. Amém? Tem pessoas que memorizaram, mas não meditam naquilo. Porque Sunyami vem de meditação, Sakal vem de meditação. Como já vimos, até o Senhor Jesus, quando diz: eu tenho mais entendimento do que os meus mestres, por quê? Porque os teus testemunhos são a minha meditação. Então, quando você medita na palavra de Deus, você pega um verso e medita na palavra. Tua esposa será videira frutífera. Olha para ela e diga: uau, ela me alegra tanto, amém? Ela é uma videira frutífera. Não a veja só no natural. A veja no sobrenatural, do jeito que a Deus a vê, amém? Glória a Deus, amém? Olhe para o marido e diga: ele é bendito. Aleluia, ele é um homem bendito, tudo o que ele faz prospera. Eu vejo o meu marido como um carvalho. Eu o vejo como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, amém? Esta é a visão razão que transforma qualquer casamento, aleluia. Glória a Deus. E você viu que Sacal é Suniami? E Suniami foi usada pelo Senhor na parábola do semeador? Em Mateus 13, diz assim: escutai vós a parábola do semeador, ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Agora, perceba o seguinte: o que dá direito ao inimigo a arrebatar a palavra? Perceba, a pessoa ouviu a palavra, ele assistia ao culto todo domingo, ele assistia, mas ele não conseguia entender. A palavra entender é a palavra suniami, que é sakal em hebraico. A pessoa não consegue conectar as coisas. Sabe por quê? Porque ouve, mas não medita. Porque vimos que suniami acontece quando meditamos. Amém? Não basta só ouvir a palavra.
Amém? Você vai embora depois que o pastor Prince te abençoa, amém? Pense naquele verso que falou contigo. De tudo aquilo que eu falei, amém? Eu falo muitos versos. Pense naquele verso que eu falei e medita nele. Memorize o primeiro e depois mastiga aquilo o dia inteiro. Medita nele, aleluia. Amém? Quando estiver passando luta, medite na palavra de Deus e você vai sentir que está comendo. Ele prepara uma mesa para você na presença dos seus inimigos, amém? Aleluia! Você vai se sentir alimentado, você vai encontrar grande despojo, aleluia! Mas olha, isso é diferente porque é melhor do que prata e ouro. E qualquer investimento que você possa ter na bolsa de valores, aleluia, é muito melhor do que isso. Amém? E este homem ouviu a palavra, ele ouviu a palavra, mas o maligno vem e arrebata aquilo que foi o quê? Semeado em seu coração, ele ouviu a palavra e ela foi até o seu coração. Mas ele não meditou nela, não regou com meditação. Amém? É como aquela ideia que falamos sobre o animal que rumina, uma vaca que tem 4 estômagos e ela traz de volta a comida e depois ela engole de novo para o segundo estômago e depois traz de volta aquilo até se tornar um nutriente. Amém? Aleluia para ela. Glória a Deus. Precisamos meditar e meditar na palavra. A ideia ali é mastigar essa comida de dia e de noite. Não basta só ouvir. Amém? Você tem que meditar. E assim você vai ter Sakal, assim você vai ter Sunyami. Você vai conectar, você vai dizer, eu vejo agora, eu sei como aplicar isso na minha vida, agora eu estou vendo tudo isso. Eu não posso fazer isso por você? Amém? Você pode ouvir o que eu prego, mas você tem que meditar. Peça para Deus o espírito de sabedoria e revelação. Amém? Depois medite em versos que falam contigo. Você quer isso? Vai fazer isso? E se você não consegue dormir, eu vou ler um testemunho de alguém que é de Singapura e ela diz assim: nos últimos meses eu tenho sofrido de insônia. Eu acordava no meio da noite, às 3:30 da manhã, e não conseguia voltar a dormir. Aquilo foi muito estressante para mim, porque eu estava cuidando da minha filha. Meu marido tinha que trabalhar no escritório, então eu ficava em casa cuidando da minha filha e da casa. Eu tinha que tomar remédio para poder dormir direito e eu ficava com medo de que se eu parasse de tomar, a insônia voltaria. Certo dia, eu ouvi uma mensagem do pastor Prince, ele encorajando as pessoas que sofrem de insônia a lerem a palavra antes de ir para a cama. Naquela noite, eu fui direcionado a parar de tomar os remédios e senti paz com isso. Eu li o que o pastor Prince fala sobre comer para ter saúde e tomei a santa ceia antes de ir dormir. E declarei que o sono é um presente de Deus. E que eu fui liberta da insônia. Agora escute isso. Eu fiquei meditando no Salmo 127, verso 2, que diz que o Senhor dá aos seus amados o sono. Até um verso pequeno assim que diz que ele dá aos seus amados os sonos. É bom meditar nele. Amém? Enquanto você está deitado. Amém? Você não dorme? Não fique contando ovelhas. Amém? Medite na palavra. Se alimente dela. Depois de fazer isso por algumas noites, acordei uma certa manhã muito surpresa. Eu tinha dormido mais horas do que normalmente e a qualidade daquele sono foi boa, mesmo sem a ajuda dos remédios. Isso é importante porque tem pessoas que dormem 9 horas e não acordam bem, acordam tontos. A qualidade daquele sono foi muito boa, amém? Ela disse, e eu tenho dormido muitas noites boas. Obrigado, Jesus, por me libertar daquela insônia. Deus pode fazer isso por você, meu amigo. Amém? Eu creio que tem pessoas que estão assistindo e estão tendo problemas para dormir e você fica virando para lá e para cá a noite toda e você tem que trabalhar no dia seguinte. Mas escute isso, se você meditar na palavra e dormir 3 horas ou 4 horas, você vai sentir energia aí, uma energia sobrenatural. E no Salmo 119 diz, restaura-me conforme a tua palavra. Restaura-me, a palavra ali é, me dá mais vida, amém? Fisicamente, amém? Nos traz a ideia de saúde, de avivar, de reinvigorar, restaura-me, de acordo com tua palavra. Aleluia, glória a Deus. Quando eu era jovem, eu era uma pessoa muito nervosa, especialmente no colégio, não na escola primária, mas no colégio, quando o professor chegava e sabia que eu era assim, e ele me escolhia entre todos os alunos daquela classe, me mandava levantar para ler. Sabe, e eu não conseguia ler. Ainda mais dar uma palavra, certo? Eu não conseguia ler. Com um livro bem na minha frente, eu não conseguia ler. Eu somente ficava gaguejando, eu tinha esse problema. E todo mundo começava a rir, e quanto mais riam, mais eu ficava nervoso, minhas orelhas ficavam vermelhas. E na verdade eu tinha até medo de ir para a escola.
por causa deste problema. E eu me lembro de uma passagem de Jeremias que Deus deu para mim naqueles dias. Eu estava lendo isso e Jeremias era jovem. A Bíblia diz que ele era um jovem profeta, de fato. Quando Deus o chamou, ele disse: eu sou um menino, sou apenas um jovem. Eu sou apenas um jovem, mas Deus o tinha escolhido para o ministério profético. Imagine isso. Ele era um jovem, ele ia se levantar contra todos aqueles príncipes de Judá e todos os líderes e anciãos. Ele estava com medo de ficar diante deles. E eu me lembro que Deus me deu este verso, mas foi só mais tarde, quando Deus me chamou ao ministério, que esse verso se tornou real. Porque mesmo naquela época eu tinha problemas de pregar na frente das pessoas, eu ficava nervoso, e os pensamentos de gaguejar voltavam, e eu ficava nervoso até quando eu tinha que falar com poucas pessoas numa sala. E Deus deu este verso para mim. Naquela época eu não sabia nada sobre a visão razão, sobre tudo isso, e Deus me mostrou isso. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te, diz-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles. Eu ficava com medo de tudo isso, certo? Eu olhava para as pessoas e às vezes eu ficava pensando em como eles estavam me julgando. E Deus disse: não te espantes diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles. Porque eis, e ele me deu essa visão razão, mas eu não sabia que era a visão razão, mas ele me disse: eu te vejo assim, meu filho. Eis que hoje te ponho por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze. Não muro de pedras, mas muros de bronze. O bronze resiste ao fogo. Amém? É algo que é muito forte, resiste ao fogo. Esses muros não podem ser queimados. Eis que hoje eu te ponho por cidade forte, por coluna de ferro, por muros de bronze, contra toda essa terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. E você sabe que o contexto aqui é sobre pregar. Sabe, o chamado de Jeremias era para pregar a essas pessoas. E Deus disse: não prevalecerão contra ti na sua pregação. Por quê? Porque Deus diz assim: olha, eu te tornei uma cidade forte. Amém? E te tornei uma coluna de ferro, não só uma coluna de ferro. E eu comecei a me ver assim, quando eu estava diante do povo, eu me via como uma cidade fortificada. Uma coluna de ferro. Aleluia! Coluna de ferro. Aquele tanquinho. Ok. Coluna de ferro. Amém? Amém? Muros de bronze. Então eu olhava para as pessoas e tudo se tornou fácil para mim. Amém? Eu permiti que essa visão ocupasse toda a minha mente. E eu me tornei obcecado, essa é a palavra meditar. Amém? Com toda esta visão que Deus deu para mim, sou uma cidade fortificada. Amém? Eu sou um muro de bronze, aleluia, sou coluna de ferro. Amém? Glória a Deus. Mas olha, no natural eu ainda não me sinto adequado, mas muitas vezes essa visão me resgatou. Aleluia, glória a Deus. E Deus sempre fala assim, porque a Bíblia está cheia de visão, razão, tesouros que Deus quer trazer para a sua vida, para a sua meditação, para que você possa encher os olhos do seu coração, amém? E você vai acordar um dia e perguntar: onde está o medo? Onde está aquele medo? E a Bíblia diz que você não vai mais encontrá-lo. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, espero que eu tenha te encorajado a meditar na palavra de Deus. Amém? Encontre somente um verso. Amém? Um verso que fala contigo. Talvez um dos versos que eu citei hoje, talvez um verso como a entrada das suas palavras da luz. Medite nisso, medite, e você rapidamente vai se tornar um homem, como disse José, sábio e entendido. Você não vai ver isso, mas outros verão, e o seu aproveitamento vai aparecer a todos. Você vai fazer o seu caminho prosperar e vai ser bem-sucedido. Amém? Como Jesus, o Senhor Jesus cresceu meditando na palavra de Deus. Amém? E é por isso que até mesmo na tentação do deserto, a sua resposta foi: está escrito, está escrito, está escrito. Amém? E na cruz, ele citou todo aquele salmo, Salmo 22. Amém? O seu coração estava cheio das escrituras, da palavra de Deus. Também como Paulo falou a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 3, que diz: desde criança, tu conheces as sagradas escrituras, que são capazes de te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Percebeu que esta palavra aqui é a palavra sotéria, que é o substantivo de sozo. Certo? É uma palavra que inclui tudo, não somente salvar do inferno, nascer de novo. Eu não vou para o inferno. Não é somente isso. Este é o começo, amém? Você é salvo e foi salvo para sempre, aleluia.
Mas sotéria quer dizer bem-estar, proteção, preservação, plenitude, saúde, bem-estar mental. Tudo nessa palavra sotéria. Então, escute bem isso. Paulo disse para Timóteo desde criança, porque a mãe e a avó de Timóteo eram crentes e ensinaram para ele: olha, pais, tire um tempo, amém, para ensinar seus filhos nos caminhos do Senhor. Diga a eles algum verso para memorizar. Talvez no início não gostem, mas diga a eles. Isso vai te ajudar. Isso vai ajudar quando você estiver com medo, quando estiver sozinho e estiver com medo. Pense nesse verso, medite nele. Amém? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado se veja como ovelha, que é bem cuidada. O pastor caminha com um cajado para te proteger. Amém? Você não está sozinho, o Senhor está contigo. Se olhar para a direita, vai ver a bondade, e na esquerda, vai ver a misericórdia. Faça-os memorizar a palavra de Deus e ensine-os a meditar na palavra. Eu sempre falo para Justin sobre meditar, e enquanto eu estou sussurrando, ele olha para mim e diz: Aba, você está meditando? Eu digo sim. Amém? Diga a eles o que você faz. Amém? Você lidera, não somente por preceito falando para eles, mas você também deve liderar com o exemplo. Amém? Medite na palavra na frente deles. Na verdade, tem um verso que diz que quando você fala da palavra, diz literalmente em Deuteronômio 11, que você deve falar da palavra quando se deita, se levanta, andando pelo caminho. Amém? Deus disse: Ele vai multiplicar os teus dias e os dias dos teus filhos, como nos dias de céu sobre a terra. Uau! Dias de céu sobre a terra. Espero que você aceite esse desafio e medite na palavra de Deus. Amém? Amém? Durante toda a noite, se você acordar e você sentir que você está passando por um ataque de pânico, naquele momento, olha, não coloque seu foco no medo, mas na palavra de Deus. Qual é o verso que eu devo meditar nele agora? E lembre-se desse verso e comece a sussurrar. Sussurre baixinho. Não deixe só na sua mente, porque você vai ver que isso não vai adiantar. Mas se você sussurrar, o seu foco vai estar ali. Amém? Sussurre. Sussurre. Amém? Glória a Deus. E eu te digo isso. Você vai se reinvigorar, você vai dormir pouco, mas vai ser um bom sono. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Deus está curando alguém com problema nos pulmões. Eu vejo uma mancha negra no seu pulmão e o Senhor está te curando deste problema. Volte ao médico e faça um novo teste e depois escreva para nós. Aleluia, obrigado, Senhor Jesus. Tem uma pessoa que está assistindo agora e, neste exato momento, seus olhos lacrimejaram. Isso acontece muito. Seus olhos lacrimejam e o Senhor está te curando agora. Você vai ver que os seus olhos vão ter mais clareza de repente. Deus te cura, amém? Mas você deve confirmar com seu médico e depois você pode escrever para nós. Tem mais uma pessoa que está com um problema no ombro e você não consegue levantar o ombro muito para cima, mas faça agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Levante bem alto, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Dá um soco no ar. Amém. O soco da vitória. Aleluia. Amém. Você está curado em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Alguém que está com problema no joelho. E eu acho que é o seu... Na verdade, o Senhor está me mostrando os dois joelhos. Os dois joelhos, pessoas que estão sofrendo com o joelho direito e outros com o joelho esquerdo, os dois estão sendo curados. Agora mesmo, se você levantar o seu joelho, você vai ver que a dor foi embora. Amém, é com você mesmo, Deus te curou, glória a Deus. Amém, quando você fizer os novos testes, escreva para nós, para que possamos nos alegrar com você, glória a Deus. Aleluia. O que Deus fez por você, Ele quer fazer por outros também. E os testemunhos vão resultar em outros testemunhos. Muito obrigado, Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. E eu vejo alguém que quando deita à noite, você tem esse problema de queimação no estômago, você sente queimação. Isso está atrapalhando você dormir direito, mas o Senhor está te curando agora mesmo. Você está sentindo uma queimação agora, um calor, bem naquele lugar, e o Senhor está te curando. E vai eliminar a raiz disso, agora mesmo, em nome de Jesus. Amém? Seja qual for a sua doença, seja qual for o seu problema. Amém? Eu quero orar agora por você em nome de Jesus, porque Deus sempre confirma a sua palavra com sinais e maravilhas que a acompanham. Amém? Ele não confirma a palavra do homem, mas ele confirma a sua palavra. Aleluia! Então, se puder, fique em pé. Se puder, amém? Levante as suas mãos. E agora, neste momento, só diga: Pai, eu te agradeço pelo espírito de sabedoria e revelação que ilumina os olhos do meu coração. Obrigado, Deus Pai, em nome de Jesus. E agora, Pai, enche o coração de cada um
Enche de visão, Senhor, com visões de vida, saúde, longevidade. Amém. Libertação de doenças. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Porque as tuas palavras são vida para todos os que a encontram. E saúde, saúde, saúde para toda a sua carne. Aleluia. Veja isso, amigo. Se veja como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas enquanto eu oro por você. Amém. Junto a ribeiros de águas, você pode ver esses ribeiros. Você sempre está refrigerado. Você não tem falta de nada. Amém. As suas folhas não cairão. Amém. Tudo quanto fizer prosperará. Às vezes você comete um erro. Até esses próprios erros, Deus vai transformar para o bem. Amém. Não saia por aí cometendo erros para provar isso. Amém. Mas tudo quanto fizer prosperará quer dizer que você vai prosperar. Aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus, Pai. Agora mesmo, toca, Senhor. Agora mesmo, cada um, Senhor, em nome do Senhor Jesus, os que sofrem de qualquer coisa no seu corpo ou nas suas emoções, nas suas mentes, Senhor, em nome do Senhor Jesus, derrama o óleo e o vinho e cura-os completamente, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sim, Ele cura o coração quebrantado. Eu vejo uma irmã, uma mulher, e eu não sei porquê, você tem chorado muito recentemente. O Senhor está curando o seu coração, Ele está derramando óleo agora. Amém? O seu maravilhoso medicamento, que não tem efeito colateral, Ele está derramando. Amém? Ele cura o teu coração. E uma das missões descritas para o Messias, na unção que Deus deu para ele, era para curar os corações partidos. E tem muitas pessoas assim. Amém? Deus está te curando agora enquanto você assiste. Ser curado, meu amigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu declaro que o seu corpo está curado em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu declaro que a tua mente tenha paz. Amém. Saúde mental. Amém. Com muita calma em nome de Jesus. Aleluia. Com as suas emoções controladas. Amém. Em nome do Senhor Jesus, como águas tranquilas. Amém. Ele te guia pelas águas tranquilas para as suas emoções em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Aleluia, aleluia. Aleluia. Tem tanta paz que eu sinto. Você pode colocar os seus olhos em Jesus. Amém? Amém? E também continue crescendo em sabedoria e em estatura e em favor com Deus e os homens. Amém? Como aconteceu com Jesus. Quando ele crescia, glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Meu amigo, se você nunca aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, tudo isso que eu falei é só para os crentes. Amém? E você ainda nem entrou no reino. O armazém está cheio de bênçãos para você e o Pai está correndo para te abraçar. Amém se você der um passo em sua direção. Amém se você falar, eu sou um pecador e Cristo morreu pelos pecadores. Ele morreu na cruz pelos meus pecados. Ele não tinha pecados para morrer, ele morreu por mim, ele levou o meu julgamento para que Deus então nunca me julgue se eu colocar a minha fé em Cristo. Meu amigo, se você quer isso, faça essa oração comigo. Diga, Pai Celestial, eu te agradeço por me salvar. Eu te agradeço por ter enviado Jesus Cristo, que morreu naquela cruz pelos meus pecados, que se tornou maldição por mim, para que eu seja abençoado, que foi rejeitado para que eu seja aceito. Obrigado, Senhor, Ele tomou a minha vergonha, Ele tomou os meus pecados, Ele tomou as minhas doenças. E eu te agradeço, Senhor, porque Tu me deste a sua justiça por Ele. Obrigado, Senhor Jesus. Ele se tornou enfermo com a minha enfermidade, para que eu seja feito a saúde de Deus por Ele. Obrigado, Pai. Jesus Cristo, diga, Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Eu te agradeço, Pai, porque Tu o ressuscitaste, e Ele está vivo, e eu o vejo à Tua mão direita. Obrigado, Senhor. Aleluia. Sou salvo para todo sempre. Os meus pecados foram perdoados em nome de Jesus. Se você fez essa oração, você agora é filho de Deus. Você nasceu de novo, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Amém? Glória a Deus. Ok, fique em pé. Aleluia. Eu amo abençoar o povo. Eu amo te abençoar. Amém? Obrigado, Senhor Jesus. Eu creio que não é somente, sabe, como alguns dizem que é só pronunciar uma bênção de uma forma religiosa. Eu creio que algo acontece quando eu declaro isso em nome de Jesus. Amém? Guiado pelo Espírito, eu sei que as circunstâncias são transformadas. Algo que o diabo planejou agora é impedido
é anulado por causa da oração. Esta bênção que eu pronuncio. Amém? Levante as suas mãos, se puder, fique em pé. Amém? Se você está com a esposa, segura a mão dela. Amém? É tempo de segurar as mãos de novo. É tempo de trocar alguns beijos, ok? Faça. É uma ordem. Aleluia. Glória a Deus. Levante as suas mãos aí no seu lugar. Onde quer que você esteja assistindo, diga: Pai, eu confio em Ti. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza deste vírus do Covid-19. Em nome de Jesus, amém? Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te conceda favor. Que o Senhor proteja a ti e aos seus amados deste vírus do Covid-19 e de toda a infecção e de toda a doença, do perigo e da tragédia e dos poderes das trevas. Que o Senhor conceda a ti e a tua família sua maravilhosa Shalom bem-estar para o seu corpo, para a sua mente, e a Shalom paz multiplicada em nome do Senhor Jesus Cristo. E toda a igreja diga: Amém, amém, amém. Glória a Deus, amo vocês.